Opa, tudo bem com você? Eu sou o Lucas Guimarães, seja bem-vindo a esse canal. E aqui nesse canal eu te dou dicas sobre sushi, sobre delivery, sobre restaurante, de como você abrir o seu primeiro delivery, caso você ainda não tenha. Caso você tenha seu delivery, tenha seu restaurante, de como você potencializar as suas vendas. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, ensinando algumas coisinhas. Tem também alguns depoimentos. Enfim, depois que você ver esse vídeo aqui, vai lá, dá uma conferida. Talvez alguma diquinha, talvez a história de alguém possa inspirar você. E falando de inspiração, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como surgiu, como eu abri o meu primeiro delivery. E talvez a minha história possa inspirar você a abrir o seu primeiro delivery, possa encorajar você a abrir o seu primeiro delivery. Eu confesso para você que antes de abrir, eu fiquei muito temeroso, mas muito mesmo, eu tinha muito medo mesmo. Na verdade, nós temos medo daquilo que é desconhecido. Bom, e esse mundo do empreendedorismo era desconhecido para mim, porque toda a minha trajetória profissional era de empregado, era trabalhando para outras pessoas. Então, sair da CLT, da carteira assinada, para ter o seu próprio negócio é algo desafiador. Tem muitas coisas relacionadas, tanto externas como internamente, que vai envolver a sua saída da carteira assinada para o seu primeiro negócio. Uma dessas coisas, internamente falando, é a autoconfiança. Então você precisa ter autoconfiança, você precisa confiar em você. Você precisa estar pronto para o pior, se está preparado para o pior, porque nem todo negócio que você vai abrir, talvez ele vá dar certo, talvez você fale, talvez você fracasse, e você tem que aprender a lidar com o fracasso. E talvez a minha história, talvez os meus erros, talvez os meus acertos possa te dar uma luz, possa te dar uma direção. Bom, eu nem sempre fui sushi man. Caso você não saiba, sushi man é o profissional que faz sushi. Então eu nem sempre fui sushi man. Antes de ser sushi man, eu já trabalhei em fábrica de costura de roupa. Eu já trabalhei em supermercado, já trabalhei em lojas de roupa. Enfim, eu tinha toda uma trajetória profissional totalmente desvinculada do sushi, né? Então, o meu primeiro contato com o restaurante foi justamente numa cozinha japonesa. E eu acredito que o fato de ser numa cozinha japonesa foi um dos motivos pelos quais me encantou. Porque eu também não sou cozinheiro profissional, eu nunca fui amante de cozinha, sabe? De chegar na cozinha e de fazer a comida. Tem pessoas que amam cozinhar, esse não é o meu caso, né? Então, em casa, eu raramente cozinho. Mas a cozinha oriental, ela é diferente da cozinha convencional, né, da cozinha brasileira. É totalmente diferente. E isso me encantou muito. Bom, voltando aqui um pouquinho na história, eu conheci o sushi quando eu morava em São Mateus, uma cidade do interior do Espírito Santo. Eu estava desempregado, estava quase sem rumo, tá? Eu não cheguei a ficar sem rumo, mas eu estava quase sem rumo, estava extremamente desesperado, quando eu vi um anúncio no Facebook de um restaurante japonês que estava contratando sushi mans. Só que aí que está o detalhe, eu não era sushi man, eu não sabia nada de sushi. Mesmo assim, eu preparei o meu currículo e enviei para o e-mail do dono do restaurante. Foi quando ele me ligou, eu recebi a ligação dele e ele falou assim, olha, vamos fazer uma entrevista, eu estou precisando de uma pessoa e tal, e me explicou toda a situação. Então eu decidi ir. Falei assim, cara, eu vou lá, vai que dá certo. Vai que dá certo. E eu fui, com a cara e coragem. Cheguei lá, fiz a entrevista. Nesse momento que eu cheguei lá, ele já me deu a oportunidade, já perguntou se eu queria vir no dia seguinte para fazer uma experiência, para fazer um teste. Ele disse que ensinava a pessoa a fazer sushi e tudo mais, e eu falei assim, beleza, então eu vou.
E eu fui no primeiro dia foi bacana, foi legal, porque é o novo, né? Quando você entra em alguma coisa nova, quando você começa a aprender algo novo, é sempre bom, é sempre bacana. E eu me envolvi no aprendizado ali, e o primeiro dia foi bacana, o segundo dia foi legal. E eu comecei a me interessar por aquela parada. Eu falei assim, caramba, que negócio maneiro, velho, que parada louca. Totalmente diferente dos outros empregos que eu tive. Então era um serviço totalmente diferente. Um serviço dinâmico, um serviço que desperta no profissional a criatividade, exige do profissional criatividade, um serviço de interação, você interage com clientes, você interage com um número maior de pessoas, um serviço extremamente valorizado. E eu falei assim, caramba, que bacana, velho. E eu gostei daquilo. Comecei então a ir atrás de aperfeiçoar a técnica. Eu aprendi o grosso e eu fui atrás do aperfeiçoamento, fui atrás de melhorar o que eu estava fazendo ali naquele momento. Em 6 meses que eu estava naquele restaurante, eu já fui promovido a chefe do Sushi Bar. Bom, nesse momento em que eu já era chefe do Sushi Bar, caiu sobre as minhas costas a responsabilidade de aprender mais, de me aprofundar mais nessa área. E eu sempre fiquei extremamente preocupado em oferecer o melhor de mim, né? Então eu acredito que quando você começa a aprender a fazer sushi, não só aprender a fazer sushi, mas aprender a fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que oferecer o seu melhor. Você não pode se contentar com o básico, você tem que ir atrás de mais. Mas eu tenho que oferecer o melhor produto para o cliente, para que o cliente não tenha a necessidade de ir atrás do concorrente. Então essa era a minha preocupação e eu fui atrás disso. Eu fui atrás de saber algo novo, de aprender novas técnicas para dar o melhor para o cliente. Bom, e nisso eu acabei fazendo um curso no Senac, o Sushi Man. Inclusive tem até eles deram um livro muito lindo, muito bacana. Fiz outros cursos online também, né? Eu acredito muito no poder do curso online. Primeiro que o curso online ele te dá a possibilidade de estudar em qualquer lugar do mundo. E depois disso eu fui atrás de mais cursos para aperfeiçoar a minha técnica, as técnicas, porque na verdade sushi envolve muita técnica e você tem que ir atrás constantemente de aperfeiçoar a técnica em si. Depois disso, eu lembro que o meu patrão, ele abriu um outro restaurante numa outra cidade. Na verdade era na mesma cidade, mas em um bairro um pouquinho mais distante. No caso ele estava com agora ele tinha duas casas, né? Porém a distância entre as casas era bem longa. Então uma das casas ele oferecia o self-service e na outra casa ele oferecia o à la carte. Então ali aí eu saí da onde era à la carte e fui para o self-service, trabalhar nessa outra casa japonesa agora com self-service. Daí vem outro desafio, porque eu nunca havia trabalhado com self-service, não sabia exatamente nada, não sabia nem como montar um self-service, não sabia a estrutura exata de montar um self-service. E aí que veio a grande preocupação, caramba, e agora? Como que eu vou fazer? Mas, como sempre, eu fui atrás de saber, eu fui atrás de aprender, eu fui atrás de me preparar para aquele momento, para trabalhar com self-service. Depois de alguns dias, depois de alguns estudos, depois de algumas buscas, graças a Deus, eu consegui desenvolver ali uma estratégia para me sair bem no self-service. Então havia toda uma dinâmica. Quem trabalha com self-service, talvez você seja um sushi man que trabalha com self-service, talvez você já foi em restaurantes que tenha self-service, você sabe que existe ali uma dinâmica e você tem que entender muito bem como funciona a dinâmica do self-service. Principalmente para evitar desperdícios, tá? Porque se você não souber a dinâmica certinha, você terá muito desperdício no self-service. Mas enfim,
Eu fiquei ali por mais uns 3 anos trabalhando naquele restaurante. Depois eu saí daquele restaurante e fui para outro restaurante. Quando eu cheguei no outro restaurante, eu vi a possibilidade de talvez ir embora, sair do Brasil. Eu fiz algumas conexões com algumas pessoas e eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou trabalhar em Lisboa. Inclusive eu tenho parentes que moram fora e alguns deles até se prontificou a me ajudar lá fora. E eu comecei então a me movimentar, para ir embora. Foi aí que eu comecei a buscar oportunidades. Primeiro, eu não recebia muito bem. Então o meu salário era muito baixo mesmo. Então eu falei assim, caramba, eu recebendo esse salário aqui, tendo que manter a minha casa, tendo que manter a minha família, eu não vou conseguir ir embora. Então eu vou atrás de algo a mais, eu vou atrás de ganhar mais dinheiro. E foi justamente o que eu fiz. Havia um restaurante na minha cidade durante o dia, que era um restaurante onde reunia ali pessoas da alta sociedade. Eu cheguei para a dona daquele restaurante, eu marquei uma reunião com ela e eu comecei a vender sushi para ela. Falei assim, olha, você precisa colocar sushi aqui no teu restaurante. Você precisa oferecer essa opção para o teu cliente. Ela olhou para mim e falou assim, Lucas, você veio na hora certa, porque já tem dias que eu estou querendo colocar sushi aqui e não estou achando nenhum profissional. E de fato, os profissionais para essa área é muito difícil, é escasso. Você conta nos dedos quantos sushimens tem, principalmente em cidades do interior. Então aqui, por exemplo, na minha cidade, caramba, tem pouquíssimos. Os que tem delivery. A demanda é muito grande para poucos profissionais. Ela não estava achando um profissional. E eu vi ali a oportunidade, falei assim, caramba, então fechou, juntou a fome com a vontade de comer. Colocamos ali sushi 3 vezes na semana. Por incrível que pareça, eu trabalhava 3 vezes na semana e recebia mais do que no serviço à noite. O que eu fiz? Eu comecei então a montar um mapa, um plano de investimento. O dinheiro que eu recebia durante o dia, eu poupava ele e guardava. Uma parte do dinheiro que eu recebia à noite, eu poupava e guardava. Fui juntando dinheiro. Até então, não estava na minha mente a possibilidade de abrir um delivery. Então, eu nem pensava em abrir um delivery. Porém, nesse outro restaurante que eu estava trabalhando, eu já despertou em meu coração o interesse de gerenciar aquele restaurante. Porque eu vi ali uma possibilidade de crescimento e o restaurante que eu estava trabalhando estava atrofiado. Ele ainda estava usando de ferramentas arcaicas, antigas, para fazer a divulgação do negócio. Quando eu vi isso, eu percebi, caramba, aqui há uma possibilidade de crescimento. Só precisa fazer algumas mudanças, só precisa mudar algumas coisinhas. Aí eu apresentei um plano estratégico de marketing para o dono daquele restaurante, porém ele rejeitou, ele não quis. Bom, eu deixei de mão porque eu já estava interessado em ir embora. Tudo bem, ele não quer, beleza. Só que no ano que eu estava de partida, foi justamente o ano do impeachment da Dilma. Não sei se você lembra disso. E nesse mesmo ano houve uma crise na Europa. O euro subiu lá em cima. Fugia do meu orçamento a minha partida. Fora isso, eu recebi uma ligação do meu primo, que era um dos canais lá fora que ia me ajudar. Ele me ligou e falou assim, Lucas, olha só, você vai precisar ter um dinheirinho a mais aqui, porque o aluguel tá assim assado. E eu comecei a desanimar, eu falei assim, caramba, não vai dar para mim ir embora. Eu queria segurança, então eu estava em busca de segurança. Então eu falei assim, cara, é o seguinte, eu acredito que eu não vou mais embora. A ideia de ir embora, ela fugiu da minha mente. Só que eu estava com dinheiro guardado. Foi aí então que eu decidi abrir
um delivery. Eu comecei a pensar, cara, eu estou com dinheiro guardado. Eu sei de técnicas que pode me ajudar no negócio local. Eu conheço, sabe? Eu conheço técnicas que podem me ajudar no negócio local. Conheço estratégias. Eu sei fazer sushi. Hoje eu faço sushi para 2 restaurantes. Eu trabalho de dia e de noite. Quer saber? Eu vou abrir o meu negócio. Então eu comecei a me programar para abrir o negócio. Só que olha só, naquele momento que eu me programei para abrir o meu negócio, eu comecei a fazer divulgações na cidade que eu iria abrir. Quando eu comecei a divulgar na cidade que eu ia abrir, a primeira coisa que eu fiz foi estipular uma data. Então olha só, aí vai uma dica para você que talvez queira abrir o seu negócio. Estipule uma data. Quando você estipula uma data, você começa a trabalhar em cima daquilo. Então, estipular datas é importante para você que quer abrir o seu primeiro delivery. Após estipular uma data, eu comecei a fazer divulgações dentro do Instagram e dentro do Facebook. Comecei a preparar, então eu separei uma reserva para tudo isso, para investir em panfletos, para investir em outdoor, para investir em placas. Né? Eu acho que mesmo que você tenha só um delivery, é importante a sua casa ela ter a fachada do seu delivery, sabe? Para as pessoas que passam na rua saber que ali tem um sushi, né? Então eu comecei a investir nisso. Comecei também a me programar financeiramente. Olha, eu tenho X reais, eu preciso de X equipamentos, X materiais, X insumos. Então eu comecei a distribuir a minha verba. O que eu podia comprar, eu já ia comprando. Eu posso comprar um freezer, comprei o freezer. Eu posso comprar as tábuas e as facas, comprei as tábuas e as facas. Eu posso comprar as embalagens, comprei as embalagens. Eu posso comprar, já posso mandar fazer os panfletos, já fiz o panfleto. Detalhe, como eu tinha pouca verba, o que eu fiz? Eu comecei a aprender a fazer as próprias artes. Houve uma praga dentro dos criatórios de salmão e acabou com milhares de salmão. Ou seja, o salmão que antes era R$25, ele foi para R$60. Nesse momento eu pensei em desistir. Eu falei assim, caramba, como que eu vou ter resultado? Como que eu vou conseguir romper isso se o salmão está R$60? Se eu vou ter que investir em uma caixa de salmão R$1.600, R$1.700. Então, realmente, houve um momento em que eu pensei em desistir, em que eu achei que tudo conspirava contra. Nesse momento que eu pensei em desistir de abrir o meu negócio, de abrir o meu delivery, eu ouvi a minha mãe. A minha mãe, ela disse o seguinte, meu filho, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, então não desista. Não desista porque Deus, Ele tem coisas grandes para você. E cara, aquelas palavras simples, elas foram o suficiente para eu não desistir, para eu continuar. E eu não desisti, eu me agarrei àquelas palavras da minha mãe e rompi e fui. E quando eu cheguei na cidade em que eu abri o delivery, eu comecei a aplicar a estratégia de marketing, comecei a divulgar, comecei a preparar o terreno para... Olha só, entenda uma coisa, abrir um delivery não é simplesmente colocar uma tauba em cima da tua mesa e começar a fazer sushi. Existe todo um passo a passo que você tem que fazer antes, né? Por exemplo, fiscalização, alvará, divulgação, uma série de coisinhas que você tem que fazer antes para que aquilo dê resultado, para que aquilo seja legalmente correto e que dê resultado de fato. Então eu comecei a preparar todo o terreno aqui. Na hora que estava tudo certinho, eu estipulei uma meta. Cara, eu preciso vender tantos combos, eu preciso vender tantos reais. E uma vez que eu estipulei a meta, que eu apliquei as estratégias, tudo certinho, eu abri o meu delivery.
E por incrível que pareça, eu abri o meu primeiro delivery com R$50 no caixa. Porque todo o meu dinheiro que eu havia poupado, economizado, ele foi gasto. Eu tinha exatamente R$50 bruto que eu tive que ir no posto trocar para usar como troco. E no final do dia que eu abri o delivery, aqueles R$50 eles se transformaram em R$2.600 em um dia. No final de semana, todo o dinheiro que eu havia investido, ele havia voltado na segunda-feira. Por incrível que pareça, aquilo para mim foi surreal. Eu falei assim, caramba, como pode isso? Ou seja, a minha primeira caixa de salmão eu comprei à vista. Na segunda-feira, eu fiz o pedido da minha caixa de salmão e eu paguei à vista novamente. Eu não gerei boleto para a próxima semana, eu paguei à vista. Isso por quê? Isso porque eu não desisti, isso porque eu tinha um plano, isso porque eu executei o plano. Então, tá aí. Se você quer ter sucesso, se você quer abrir o seu primeiro delivery, você precisa sonhar com ele. Uma vez que você sonha com ele, você precisa planejar. Uma vez que você planeja, você precisa executar. E uma vez que você executa o plano, você colhe os frutos. E é certo. Gente, eu espero que a minha história ela tenha inspirado você. E se ela inspirou você, então é o seguinte, compartilha ela com mais pessoas. Não deixe de deixar o seu like aqui. Não deixe de se inscrever nesse canal. Porque fazendo isso, você diz para o YouTube, para esta rede, esta plataforma, que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante para você. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.